Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 143 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo em que o biógrafo narra a vida de São Paulo de 1723 a 1725. No santuário do Monte Galgano. Conhecida a vontade de Deus, com permissão do bispo, de lá partiram para Troia. É inenarrável o que sofreram nessa viagem, empreendida nos excessivos calores de agosto. O padre João Batista, irmão do São Paulo da Cruz, foi acometido de fortes dores de cabeça, que lhe abreviaram a disposição. Paulo teve violentas febres. Sem provisões nem dinheiro, mendigavam o pão. Mas não encontraram quem lhes desse alimento nem pousada. Receberam apenas 2 pequenas moedas. Essas provações não lhes alteravam absolutamente a paciência, nem o fervor. Poderiam ter abreviado a jornada dirigindo-se diretamente a Troia, mas quiseram visitar o santuário do Monte Galgano. Passaram a noite em oração à porta da Gruta Milagrosa, célebre pela aparição do arcanjo São Miguel. Ali, enquanto oravam, o padre João Batista ouviu claramente misteriosas palavras. Visitabo-vos in virga férrea, et dabo vobis spiritum sanctum. Visitar-vos-ei com vara de ferro, e vos enviarei o Espírito Santo. Tratava-se da revelação do que os esperava. 2 provações mescladas de prazeres inefáveis. Desculpa. Ao mesmo tempo, Deus parecia dar-lhes como protetor São Miguel. O nosso santo teve sempre especial devoção ao príncipe da milícia celeste, que lhe apareceu diversas vezes. Certa ocasião, apresentou-se-lhe resplandecente de luz. Paulo perguntou-lhe se protegia a ele e a congregação. Respondeu o arcanjo: velei sempre por ambos e jamais deixarei de fazê-lo para o futuro. Oferecer-nos-á esta biografia, numerosas provas de sua poderosa proteção, e contemplaremos os esplendores de sua deslumbrante espada. São Miguel é um dos patronos principais da congregação. Com Dom Cavalieri. O bispo de Troia chorou comovido ao ver os servos de Deus e os estreitou de encontro ao coração. Dom Cavalieri é o tio, materno de Santo Afonso. Ordenou que lhes dessem no palácio o necessário como lenitivo dos sofrimentos passados. E eles recomeçaram logo depois os exercícios de adoração ante o Santíssimo Sacramento, porquanto esse inefável mistério de amor atrai os corações como o ímã atrai o ferro. O santo prelado, embora enfermo, permanecia também prolongadas horas em íntimos colóquios com Jesus Hóstia. Os fiéis os acompanhavam.
Ouçamos o biógrafo de Dom Cavalieri. Abre aspas. Teve outro sim o santo bispo a inefável alegria de ver grande número de pessoas inflamar-se no amor do adorável sacramento dos nossos altares. Fecha aspas. Querendo ampliar os frutos produzidos pelos exemplos eloquentíssimos de Paulo, confiou-lhe, como fizeram outros bispos, o ministério da palavra. O obedientíssimo jovem, acompanhado de piedosa irmandade, pregava à noite nas ruas e nas praças da cidade. Aquela voz possante, a ecoar em meio às trevas, despertava o pecador do profundo letárgio da culpa. O efeito singular produzido por tais prédicas induziu Paulo a introduzi-las nas missões. No palácio episcopal, onde não havia outros adornos senão imagens de Jesus crucificado, habitavam os dois irmãos, como nas pobres celas de Gaeta, tendo ante os olhos os exemplos de um bispo que, para comparticipar dos sofrimentos de Jesus crucificado, se alimentava ordinariamente de um bocado de pão e de algumas frutas, dormia sobre tábuas e tratava asperamente o corpo. Paulo e João Batista aspiravam por jejuns mais austeros e mais cruentas macerações. Não lhos permitiram, porém. Admirado da santidade de Dom Cavalieri, Paulo franqueou-lhe o coração, revelando-lhe todos os refolhos da alma e as inspirações do céu a respeito da congregação da Santíssima Cruz e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro dardo de luz para o venerável pontífice. Eis, pois, o fundador da congregação, que por convicção sobrenatural sabia haver de surgir na Igreja de Deus. Apoderando-se-lhe então da alma os proféticos transportes do velho Simeão, apertou Paulo nos braços e entoou o cântico. Contemplo uma obra que é toda de Deus. Vereis grandes coisas, triunfará por veredas ocultas e maravilhosas. Acrescentou que desejava depor o peso do episcopado e ser dos primeiros a vestir o hábito da paixão. A primeira casa deveria fundar-se em sua diocese. Paulo apresentou-lhe as santas regras para que a pusesse algumas anotações. Leu-as com toda atenção e escreveu como preâmbulo. Então, aqui as palavras do bispo Cavalieri. Li com grandíssima consolação as regras de vossa congregação. Maior foi, porém, meu contentamento em vê-las observadas. Ocorreu-me ao pensamento que Nosso Senhor, nestes tempos em que confiou o governo da Igreja a um santo pontífice e em que deseja restabelecer o antigo prestígio da hierarquia eclesiástica, queira, talvez, pela vossa conduta e vossos futuros companheiros, justificar sua causa e o zelo ardente de quem lhe faz às vezes na terra. São as palavras do bispo. A partir daí, o humilde prelado considerou o nosso santo como seu superior, admirando-lhe a grande sabedoria. À imitação de Paulo, também ele franqueou ao servo de Deus o santuário de sua alma. Deu-lhe conta da oração e das luzes recebidas do céu, nada ocultando do que dizia a respeito à sua vida espiritual. Perfeita harmonia dessas duas pessoas, como se fossem duas liras tangidas pelo Espírito Divino. Uma dessas piedosas conferências espirituais foi assinalada por extraordinário prodígio. Estavam recitando com muita devoção o símbolo dos apóstolos quando, ao ajoelhar-se às palavras, foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ambos, subitamente arrebatados em êxtase, tiveram a ventura de contemplar o inefável mistério
da encarnação. O santo bispo insistiu com Paulo e João Batista para que recebessem as sagradas ordens, dizendo-lhes ser essa a vontade de Deus, manifestada a uma dirigida dele que dissera, abre aspas, terão numerosos prosélitos para propagar as glórias de Jesus crucificado, fecha aspas. Não fosse o estado precário de saúde, teria o bispo ido a Roma, expor a Bento XIII a finalidade do novo instituto e obter-lhe a aprovação. Vão a Roma. Era o ano jubilar de 1725. Paulo resolveu ir em peregrinação à cidade eterna para lucrar o precioso tesouro de indulgências e prostrar-se aos pés do soberano pontífice. Diz seu biógrafo, abre aspas, Dom Cavalieri encorajou aqueles grandes homens a empreenderem a viagem a Roma para obter da Santa Sé a aprovação da santa empresa. Deu-lhes cartas comendatícias a vários cardeais e a outras personalidades da corte romana. Fecha aspas. Doloroso o momento da separação daqueles 3 nobres homens, unidos pelos laços de terníssima caridade. Havia 6 meses conviviam juntas, servindo a Deus e só dele se entretendo, consumindo-se como vítimas de amor a Jesus crucificado, e não mais se tornariam a ver na terra. O piedoso bispo já o pressentira. Despediu-se deles por entre muitas lágrimas, dando-lhes a bênção. Os servos de Deus tomaram o caminho de Roma, seguido pelas fervorosas preces do venerável prelado. Então, eis aí a interação desse santo bispo, né, com Paulo e João, né? Comecemos agora o capítulo 11, que narra a vida do nosso santo de 1725 a 1727. Então, estamos aqui no ano de 1725, 300 anos atrás, né? Encontro providencial. Em Roma, bom, então essa é a segunda vez de São Paulo em Roma, né? Ele foi uma primeira vez, depois, agora a segunda. Em Roma, quando oravam fervorosamente ante o altar da confissão do príncipe dos apóstolos, os 2 irmãos foram vistos por Monsenhor Marcelo Crescenzi, cônego da Basílica Vaticana. Logo depois, cardeal da Santa Igreja. Enternecido pela grande modéstia e recolhimento e pela pobreza do traje dos peregrinos, sentiu-se internamente impelido a perguntar-lhes de onde eram e o motivo que os trazia a Roma. Expôs-lhe Paulo a finalidade do Instituto da Paixão, acrescentando que viera solicitar ao soberano pontífice a aprovação das regras. E tem uma nota dizendo assim, o padre João Maria afirma que o primeiro encontro teria acontecido nas Tréfontaines. O prelado notou na resposta tanta humildade e bom senso que dele concebeu elevada estima e afeição, inalteráveis até a morte. Muitos anos depois, uma carta ao padre Paulo rememorava aquelas circunstâncias. Então aqui é o Monsenhor, né, Marcelo Crescenzi, depois cardeal, né, escrevendo a São Paulo, né? Apraz-me relembrar-lhe que a nossa amizade teve início na igreja de São Pedro, no ano jubilar de 1725. Era então cônego daquela basílica, quando o vi, com seu irmão, trajados de penitentes, descalços,
a orar diante do altar da confissão dos santos apóstolos. Concebi tal desejo de falar-lhes e informar-me de seu estado e vocação, que ali mesmo lhes dirigi algumas perguntas. E foi assim que nos conhecemos. Em seguida foram apresentados ao cardeal Corradini e depois a Bento XIII, de feliz memória, que os ordenou sacerdotes. A origem de tão grande bem foi a sua visita aos santuários de Roma, nesse traje. Aqui termina as palavras, então, do cardeal, né? A partir daí, jamais cessou o prelado de proteger Paulo e de favorecer a congregação. Apresentou os dois irmãos, como dissemos, ao cardeal Corradini, seu íntimo amigo. O eminente príncipe da igreja, grande sábio e coração magnânimo, verdadeiro pai dos pobres, reconheceu logo o tesouro de virtudes que enriquecia aqueles pobres de Jesus, tendo imenso prazer em empenhar seu valimento em prol de seus amigos. Aqui também tem uma nota dizendo: Crescenzi, criado cardeal e arcebispo de Ferrara, morreu em 1768. Nascera em 1694. Voltando ao texto, começavam a realizar-se as proféticas palavras de Dom Cavalieri. Abre aspas, o Instituto é totalmente obra de Deus. Virá à luz do dia por caminhos ocultos e maravilhosos. Fecha aspas. Aí estão, com efeito, os dois personagens, havia pouco desconhecidos de Paulo, de quem se valeu Nosso Senhor para realizar os seus desígnios. Ainda veremos coisas maravilhosas. Teceram elogios tais dos dois irmãos, que sua santidade desejou ouvi-los em Santa Maria, em Dominica, chamada vulgarmente Navicella. São apresentados a Bento XIII. Chegou enfim um dia em que Paulo tanto suspirara e pedira com orações e lágrimas. Dia em que lhe era dado lançar-se aos pés do vigário de Jesus Cristo, de quem uma só palavra era o suficiente para levar a efeito a magna obra da providência. Os homens de Deus vão de madrugada a Santa Maria e lá esperam com ansiedade o momento solene. São apresentados ao Papa. Os homens de Deus, desculpe, já li isso. A fé lhes faz ver no seu vigário o próprio Jesus Cristo. Prostram-se e beijam-lhe os sagrados pés. Paulo refere-o mais tarde. Não pode articular palavras. Foge-lhe da mente todo o pensamento e, sob o peso de profundo respeito, é todo confusão e mudez. Mas, encorajado pelas afetuosas palavras do pontífice, expõe rapidamente o espírito do Instituto e conclui rogando-lhe a faculdade de reunir companheiros. O Santo Padre ouve-o com benevolência e persuade-se de que lhe disseram o cardeal Corradini e Monsenhor Crescenzi. Imediatamente lhe concede, vive voces oraculo, tudo o que pedira. Desse modo, em 1725, ano de indulgência e perdão, foi colocado o selo da autoridade apostólica na Congregação da Santíssima Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Época verdadeiramente memorável nos anais do Instituto. Então, aquela primeira viagem que Paulo fez a Roma, para conseguir isso aí, né? Foi conseguido em 1725, 300 anos atrás, né? Volta a Gaeta. Após entoar de coração cânticos de ação de graças ao Senhor,
Aos apóstolos São Pedro e São Paulo e aos mártires da cidade eterna, voltaram para Gaeta. O primeiro a ter conhecimento da feliz nova foi o bispo de Troia, Dom Cavalieri, né? Satisfeitíssimo com a notícia tão agradável, quando mais sofria a ausência de seus amadíssimos irmãos, assim os chamava em sua bondade, respondeu-lhes nos termos seguintes. São palavras do bispo Cavalieri, né? Quanto me consola o saber, bendito seja Deus, que podeis reunir-vos em comunidade com os que desejam imitar-vos. Não sou invejoso, mas emulor Dei emulatione. Tenho santa inveja do bispo de Gaeta por vos possuir em sua diocese. Não obstante, in esper contra spem, espero et confido. Confio e espero contra toda esperança. In esper contra spem, espero et confido. Isso é uma boa coisa para nós falarmos agora sempre, né? Com a situação da nossa igreja. Que é que esperava? Ele mesmo diz claramente em outra carta. Agora palavras de novo do bispo, né? Cavalieri. Se meus pensamentos não são temerários, espero e confio ter em minha diocese, antes de falecer, alguns dos vossos companheiros, caso os meus pecados não impeçam tão grande ventura. As palavras do bispo, né? O santo bispo envidou todos os esforços por encontrar lugar conveniente e fundar uma casa do instituto, pois ele e mais um sacerdote aspiravam terminar os dias revestidos da santa vestimenta da paixão, entregando-se unicamente à prece, à penitência e à propagação das glórias e ignomínias de Jesus crucificado. Paulo desejava proporcionar-lhe essa consolação e, ao mesmo tempo, viver ao lado de homem tão santo. Mas graves razões o retinham em Gaeta, na ermida de Nossa Senhora das Candeias, admiravelmente conforme ao espírito do Instituto e aonde começavam a chegar alguns companheiros desejosos de consagrar-se à paixão do Redentor. Era um sacerdote que apenas conhecemos pela menção que dele faz Dom Cavalieri, e o bom Retinelli, o clérigo de que já falamos. Este havia muito se entregar à vida de comunidade com os servos de Deus, imitando-os com fervor admirável em todas as práticas de devoção e penitência. Resolvido a não mais deixá-los, aspirava pelo dia da vestidura. Paulo chamou a ermida de retiro para caracterizar o espírito do instituto. Aqui tem uma nota informando assim: esta a razão porque os passionistas chamam suas casas de retiros. Ali formava, com o exemplo e a palavra, os primeiros filhos, estimulando-os a imitarem as virtudes de Jesus crucificado. Foi então, com mais clareza, que demonstrou possuir o dom de ler nas consciências e no futuro. Dom esse que mais lhe realçou a santidade. Com certa pessoa, ligada pelos laços de matrimônio, aparentemente desprendida, certa pessoa ligada pelos laços de matrimônio, aparentemente desprendida dos cuidados terrenos, estava, conforme se dizia, em contínua oração. Julgavam-na em íntimas comunicações com Deus e alguns afirmavam que a Santíssima Virgem a honrava por vezes com sua presença e seus colóquios. Apresentaram-na a Paulo, que ao examinar-lhe o espírito, concluiu ser tudo engano do demônio. Advertiu-a com muita caridade e ensinou-lhe o verdadeiro caminho da perfeição cristã. Mas foi em vão.
Em breve, todos reconheceram a verdade do parecer do santo. Algumas pobres esposas de marinheiros esperavam seus maridos ausentes havia muito. Como não recebiam notícias, estavam aflitíssimas, na suposição de um naufrágio. Foram ter com o santo, esperando palavras de consolo. Respondeu-lhes, com o rosto sereno, que nada temessem, porque os maridos, por quem tanto choravam, estavam sãos e salvos. Indicou-lhes até o lugar onde se encontravam naquele momento e afirmou que em breve chegariam com lucros consideráveis. O júbilo daquelas senhoras atingiu o auge quando tiveram a ventura de revê-los, como predissera o servo de Deus. Em outra ocasião, os mesmos cuidados e as mesmas esperanças levaram diversas senhoras a ermida e Paulo, comovido, mandou-as voltar daí a 3 dias. Reuniu, entretanto, a pequena comunidade e puseram-se em oração. Ao revê-las, anunciou-lhes que o navio em que estavam seus esposos correra grande perigo de cair nas mãos dos turcos, mas não o permitira a misericórdia infinita de Nosso Senhor, e dali a 4 dias entraria no porto. 4 dias eram passados e a embarcação atracava no porto. Ao serem interrogados, narraram os navegantes, ainda tremendo, que por verdadeiro milagre haviam escapado dos cruéis inimigos do nome cristão, que por longo tempo os perseguiram, a fim de levá-los cativos para a África. Por sua vez, referiram-lhes as esposas a profecia do santo e os conduziram à ermida de Nossa Senhora das Candeias para agradecerem ao homem de Deus. À Virgem é que deveis agradecer, disse Paulo, pois foi ela quem vos salvou do iminente perigo de morte. Estes e outros fatos, não menos admiráveis, atraíram à ermida verdadeiras multidões. As honras que lhes tributavam e as visitas sempre mais numerosas acabaram por tirar-lhes a doce quietude da solidão. A fim de se subtraírem à glória e reaverem o sossego da oração, deliberaram retirar-se para o santuário de Nossa Senhora da cidade, no território de Itri, edificado no cume de alta montanha, cuja parte setentrional limita o horizonte de Gaeta. À força de súplicas, obtiveram do bispo permissão de habitar aquele ermo, em companhia dos sacerdotes que velavam pelo santuário. Então, vamos parar por aqui a leitura da nossa biografia, para a gente comentar alguma coisa e depois bater um papo. Então, aqui nós vemos desde o contato dos irmãos, né? São Paulo e o seu irmão com o bispo. O bispo, Dom Cavalieri, um bispo santo, né? Depois nós vamos ver aqui a morte dele, nesse capítulo ainda que nós estamos lendo. Mas esse bispo que tanto acolheu, né, a Paulo e a João, né, e que promoveu a viagem deles a Roma para finalmente conseguirem a aprovação pelo Papa, né? E é curioso, né, nós encontrarmos, né, bispos santos, né? Não foram muitos, né? Infelizmente, ao longo da história da igreja, né? Principalmente porque o bispado foi sempre um cargo, né, muito visado pela nobreza, né? Nós sabemos pela história da igreja quanto isso foi complicado ao longo principalmente depois mas mesmo antes, mas principalmente depois da Renascença, né? Mas esse bispo,
Cavalieri, né? Foi um bispo santo, né? Que queria, inclusive, receber o hábito dos pobres de Jesus, né? Muito curioso. E mais significativo ainda em relação a esse bispo é o seu parentesco, né? Com Santo Afonso, que foi um santo extraordinário, né? Que Deus nos deu, né? E aqui nós temos uma ligação, mesmo que indireta, né? De dois grandes santos, né? São Paulo da Cruz e Santo Afonso, né? Através de um bispo santo, né? Ambos italianos, mais ou menos contemporâneos, né? E são aquelas coisas que Deus cria, né? Essas relações que Deus cria entre os santos, né? Esses dois italianos, mais ou menos contemporâneos, sendo ligados aqui por Deus através de um parente, né? Muito bonito, né? E aqui essa parte que nós lemos, né? Das movimentações do São Paulo e João, né? Apenas nos indica, né? O caráter, né? O caráter desses dois fundadores, né? E, sobretudo, o carisma, né? Dessa fundação, né? Porque o carisma da ordem sempre vem do seu fundador, né? Então, esse é o carisma que São Paulo da Cruz deixou para a sua congregação, né? Que existe até hoje, né? E o que me impressionou muito na leitura, né? Foi a proteção que São Miguel deu à congregação e que prometeu, né? Numa visão, né? São Miguel prometeu a proteção à fundação para sempre. Então, São Miguel, né? Príncipe da milícia celeste, né? Respondeu a São Paulo, né? Velei sempre por ambos e jamais deixarei de fazê-lo para o futuro. Isso é uma afirmação dessa do príncipe da milícia celeste, né? Faz a gente ou nos obriga a crer, né? Que até hoje ele vela por essa congregação, né? Por mais, enfim, modificada que ela esteja, por mais que a crise da igreja tenha influência nessas congregações, né? Nós não temos o direito de não acreditar, né? Que o nosso príncipe das milícias celestes não esteja protegendo essa congregação, né? Sabe-se lá de que males, né? E protegendo as verdadeiras vocações que essa congregação possa ter, né? Os verdadeiros pobres de Jesus que estão lá nessa congregação, né? Temos que acreditar que haja isso, né? Eu já falei muito ao longo das leituras aqui que eu acho que uma das tragédias maiores da crise da igreja, né? Um dos males maiores da crise da igreja é a sua influência nas congregações e nas ordens religiosas seculares da igreja, né? Porque essas ordens é onde está, digamos assim,
o, o alimento espiritual dos católicos, né? São as ordens que permanentemente oram pela igreja e pelos seus fiéis, né? Então, à medida em que essas congregações se modificam e enfim, e são prejudicadas pela crise da igreja, né? Esse conjunto de orações que sobe aos céus, né? Ele também é prejudicado, né? Então, mas São Miguel está garantindo, ou garantiu a São Paulo da Cruz, né? A sua proteção, né? E não há melhor proteção, né? Do que a do príncipe das milícias celestes, né? Então, tenhamos isso em mente, né? Quando nós considerarmos a crise da igreja e a crise nas congregações, nas ordens, né? Os santos fundadores que estão no céu não estão de olhos fechados, né? Nem de mãos cruzadas, né? Lá no céu. Então, nós temos que ter essa ideia em mente, né? Eles estão agindo no céu junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive pelas suas ordens, né? Imagina Santo Afonso, né? São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, né? Enfim, todos os fundadores, né? Grandes fundadores, estão lá no céu rezando pelos seus filhos espirituais, né? Tá certo? Pois bem, eu queria ouvi-los agora, se há alguma observação, algum comentário da leitura de hoje. Oi, professor. Oi, Márcio. Minha bebê aí, professor. Interessante, né, essa descrição desses bispos santos, né? Quantas qualidades, né? E como essas pessoas santas se admiravam mutuamente, né? E tinham essa relação até afetiva, mútua, né? Muito interessante isso. Gostei, achei muito interessante. E comparando com os nossos bispos padrão, né? Que são burocratas, né? Eles são mais para burocracia do que para santidade. A gente vê pelos critérios deles aí, se tiver currículo de pós-graduação aí em alguma coisa, uma, uma teologia, algum direito canônico, algo do gênero aí, eles não são nem cogitados para isso. Né? A gente não vê assim, quero a pessoa tal, que a pessoa tal é santa. Né? Não. E acaba virando Bispo com doutorado. bispo, doutorado, mestrado. Ah, meu Eles Deus. estão sendo um CEO aí da igreja, né? É. Que governa as coisas do mesmo estilo também, né? É. E São Paulo, eu teve um pedaço ali que eu dei uma distraída, ele recebeu as ordens, então, do próprio Papa. Não, ele recebeu a autorização, né? Ah, tá, mas o sacramento da ordem, não. O sacramento da ordem não fala que não. Ainda não. Tá. Nem sei se vai receber. Né? Porque também ele não tinha estudo de seminário e tudo mais. O estudo dele era direto com Deus, né? É, A ciência infusa, né? Vamos dizer é, assim. É muito interessante também essa tentativa, né? E no caso dele, conseguiu, né, ser orientado pelo próprio Deus. A gente às vezes fica sem orientação, se a gente não tentar, pelo menos, que Deus dá assim, uma fagulha de vez em quando no caminho da gente, a gente acaba se perdendo também. Eu estava pensando também, professor, de ontem, o nosso diálogo lá sobre a vida dupla do brasileiro, né? A aparência é uma e a existência é outra, né? é. Me fez lembrar também de São Paulo da Cruz, que também meditava muito na paixão de Cristo, e sempre que me vem essa falsa devoção, essa vida dupla ou tripla, ou seja lá qual, né, qual forma de for, é aquela cena da coração desfim de Nosso Senhor, né, que os soldados bofeteiam, fingem que adoram a Deus, né, e a pessoa com vida dupla acaba fazendo isso mesmo, né?
É, boqueteia é, Deus e quem está lá adorando, né? metaforicamente é isso que ele acontece. E acha que engana Deus, né? Engana-se, né, a si próprio, é o primeiro a acreditar na própria mentira e acha que vive nesse mundinho de fantasia, né? É É, impressionante. aqui no Brasil é impressionante, né? As, as piedades mornas, né? Essa demonstração externa de piedade é uma coisa terrível, né? Na vida mesmo, na vida prática, não tem o mesmo, não se tem o mesmo empenho, né? Não. Bom, Saiu da igreja e acabou, né? e Deus nos livre disso. O próprio São Francisco de Sales também, bom, todos os santos sempre falavam dos falsos devotos, das falsas devoções. São Francisco de Sales de Filatéia também fala a mesma coisa, né? A devoção é a integridade da virtude. Eu- A pessoa não adianta, às vezes ela é muito boa numa coisa, mas ela falha tremendamente em outras. Então ela tem que corrigir-se, né? Tem que se corrigir aí nessa parte que é falha, procurar melhorar, para melhorar tudo, para ser um santo em é. tudo. E devoção não é sentimento. Devoção é obrigação. Devoção é É, coisa do coração, da vontade. isso. Não é do sentimento. Não tem que envolver sentimentalismo. Devoção é uma prontidão. Prontidão. Pequenas Hábito. virtudes, né? É. Tem um hábito. E o hábito só se adquire com a prática, né? É. Não adianta você pensar assim, amanhã eu já sou uma pessoa virtuosa. Não adianta. Né? A gente pode fazer aquele negócio, né? Troquei de roupa, virei santo, confessei, virei virgem, comunguei, virei mártir, santo, virei mártir. Não dá. Não, enquanto você tiver a necessidade de mostrar para os outros que você tem devoção, não é devoção. Exatamente. Não é devoção. Pescocinho, toquinho, né, professor? Não, e aquela forma de ajoelhar, né? Que algumas pessoas usam lá, de ajoelhar e vergar o corpo até quase que botar a cabeça no chão. Sim. Enfim, é tudo assim. Cena. É, é coisa. Tomara. Ah, Tomara que não seja cena, né? Mas tomara que não enfim. seja cena. Mas muitas vezes né? Que o coração também se verga a Isso, Deus também. exatamente, é isso. Né? A alma se dobre também. Professor, hoje é dia de São Bernardino de Siena e nós não fizemos nossa fogueira da vaidade, hein? Pois é, você viu, né? Nós temos que preparar o negócio, hein? Nós temos que preparar, nós temos Vou que. pensar nisso aí. Nós temos que. Vou bolar esse negócio direitinho. Nem que seja acender um fogareiro aqui, pegar os papeizinhos e colocar assim, ó, ir julgando as vaidades anotadas no papel. Se a gente conseguir fazer se a gente conseguir fazer a festa junina da associação, nós vamos promover isso aí. Nem que seja acender uma panelinha de ferro lá, colocar um Sem dúvida. jogar os papeizinhos lá. Vamos lá, quem vai jogar o papelzinho aqui da vaidade X, Y, Z? Vamos lá, vamos jogar o papelzinho. Vamos nos comprometer a queimar elas Exato. liberdade, né? Ah, meu Deus. Mas é isso, pessoal. Eu já falei demais. Daqui a pouco o menino vai ficar perto da gente. A Cristina ainda tem uma chance para falar também. Pessoal. Isso aí. Obrigado. Obrigado a você, mano. Ô, Márcio, eu vou na sua toada, que o professor já disse. Gravei aqui a frase do bispo, né? Do prelado. Caso os meus pecados não impeçam tal ventura, quando ele fala que quer a ordem próxima a ele, né? E ele assume que a santidade dele, da santidade dele também depende a ventura de todo o entorno, né? E aí eu lembrei, Das suas ovelhas. exato, dentro exatamente do que vocês estão falando, né? Da devoção. E eu lembrei, professor, daquilo que o senhor colocou sobre São João Bosco, das famílias que santificam, né? Sabe, professor, eu acho assim, nós tivemos foi tão avassaladora, né? Essa cultura, contra cultura,
E o que ela fez foi destruir o legado que era passado de geração em geração. Então, hoje as pessoas elas não sabem como agir com devoção. Hoje a gente não sabe de Não, nada. A gente não sabe de nada. não. Houve, assim, vagas lembranças. Eu acho assim, as gerações mais velhas que ainda estão aqui, né, pisando o pó da terra, têm vagas lembranças de uma piedade, de uma ordem, de uma forma de viver que elas observaram nos mais antigos. Mas a gente não consegue mais, Não. não é uma reprodução automática, é ter isso na nossa própria essência, não é? De forma até às vezes imperceptível para nós mesmos, né? Mesmo quando a gente tenta, eu fico sempre lembrando assim, É a quando segunda natureza. Isso é que chama hábito. Hábito, a hábito, definição medieval de hábito é isso. Ele se transforma numa segunda natureza. Você se comporta sem imaginar que está se comportando. e esse hábito é calcado na certeza, como desse bispo, né? Se a minha santidade permitir, tal ventura. Né? Assim, o bispo ele tem certeza de que ele precisa se santificar, né? Para que a bem-aventurança esteja na vida dele e do entorno E do rebanho. E do rebanho. do rebanho. É do rebanho. Ô, professor, o senhor sabe que aqui em casa só tem adultos, né? Não tem criança mais. Algum tempo atrás, eu falando alguma coisa com o meu filho mais velho, alguma admoestação normal, boboca, ele falou assim: mãe, isso é uma coisa do seu tempo. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, mas como pode ser do meu tempo se eu estou aqui? É. Né? Eu estou aqui. Você não morreu, né? É, Agora é seu tempo, né? exatamente. Então, professor, eu acho isso, sabe? Nós temos que dar testemunho do nosso tempo. É. É a única coisa que a gente tem que fazer. Eu, às vezes, critico muito a busca da alta cultura. É assim, tirando para os educadores que vão preparar uma nova geração, para quem não vai fazer nada com isso, vai ser só um diletante. Quem não vai ser formador, ou você é aluno, ou então você vai ser só um diletante. Então, o que você tem que dar é um testemunho e buscar essa essência dentro de você, como esse bispo que faz, sabe? Ter uma vida verdadeira, uma prática verdadeira e uma fé verdadeira também, né? É, claro. Para ser pelo menos dar o testemunho de um tempo, ser esse elo, não é? Dar um testemunho de um tempo que foi quebrado. Vamos ver, quem sabe, não sobra alguma coisa. Né? É. Eu Sem falar na graça de Deus, né? vou ter que atender aqui um negócio aqui que tá tocando. Ah, não, graças a Deus já parou. Não, é isso mesmo, Cristina. Assim, é, essa, essa, essa noção mesma que o bispo demonstra, né? Ao falar, se os meus pecados não impedirem, né? Que a graça de Deus haja aqui na minha diocese, essa noção já desapareceu da consciência católica, né? Que a santidade do bispo é importante para as suas ovelhas, que a santidade dos pais é importante para os seus filhos, que a santidade do padre que nos atende é importante para os fiéis, né? Isso tudo, de um modo geral que eu estou falando, desapareceu, né? A gente encontra em um ou outro lugar essa noção, né? Graças a Deus que a gente é aqui atendido por um padre muito piedoso, né? Mas, de um modo geral, isso já desapareceu, né? Da consciência
dos católicos, porque desapareceu antes na consciência dos prelados, né? Então, nós, enfim, eu assim, eu fico pensando, né? Enfim, não desejando, mas pensando, né? Nos nossos bispos de hoje, né? Vendo os comportamentos, não analisando a consciência, mas vendo os comportamentos. Se há bispos que rezam, por exemplo, o breviário, né? Será? Tomara a Deus que sim, né? Mas fico pensando assim, até uma prática universal e normal, né? Que é a obrigação de todos os padres, né? Fazer. Então a gente fica imaginando pelo comportamento, né? Pelas ideias, pelas coisas publicadas que eles assinam, né? Porque o que a gente pode analisar são só as coisas os fatos, né? Que saem das dioceses, que saem das determinações deles, né? Mas assim, e aí as ovelhas estão desorientadas porque nós não temos orientação dos nossos pastores, né? Essa é a cadeia de santidade da igreja. Existe uma igreja docente e uma igreja discente. É da docente que tem que vir as coisas para a discente, né? Nós somos a discente. A docente são os bispos e os padres, né? Nós somos, como você falou, nós somos alunos, né? Nós não temos outra coisa a não ser ouvir, né? Nós somos os ouvintes, né? Infelizmente, estamos nessa situação, né? Mas, enfim, o nosso... Ô, professor, Diga. eu tô de olho no relógio Ah, aqui. você tá, né? Tá bom, tá, ótimo. Um pitaco bem rápido aqui, que é o seguinte, sabe? Quando a gente tenta, o senhor falou em hábito, né? E quando a gente tenta mudar um hábito, transformar um vício, né? Deixar um vício, criar uma virtude, né? Buscar uma virtude, no início a gente se acha um pouco hipócrita, né? Porque você pensa assim, você não é assim, você não é assim, Isso. né? Tem sempre essa vozinha assim do demônio, orgulhoso, né? do demônio. Falando ali no nosso ouvido, você não é assim, mas não existe outra maneira, né? Então, assim, no início, a coisa ela demanda um esforço mesmo, né? Um olhar, assim, da vontade de você ter que prestar atenção e se abster de certas coisas, né? Isso. Sabendo que aquilo não é virtude ainda. Aquilo é uma continência, né? Você está se segurando ainda. Né? É um desejo de virtude. Exatamente. Uma aspiração de virtude. Aí você se abre à graça de Deus, né? Você pede a Deus que te ajude, dê forças. Porque, assim, senão, eu acho que é meio que tentar a Deus, porque você ficar esperando que você vai mudar, assim, magicamente, de uma hora para outra, isso não existe. Não. Aí é só para os santos. Não, aí não. Aí vem de Deus direto, né? Porque Deus age para nós, eles agem em causa segunda, né? Para São Paulo era a causa primeira, né? Uhum. Mas o Blaise Pascal, ele dizia o seguinte: se você quiser se tornar católico, imite os católicos. Faça tudo que eles fizerem. Então ele dava até exemplo da época dele, né? Se o católico pingar água benta num copo de água para tomar, você faça a mesma coisa, pingue água benta num copo de água para tomar. Tudo que eles fizerem na igreja, você imite eles. Então, essa é a receita que o Blaise Pascal dava para os seus contemporâneos, né? E
E é exatamente isso que a gente tem que fazer para adquirir hábitos, né? Que se nós já tivermos sido criados, né, numa família católica, né, a gente já adquiriu vários deles na nossa infância, né? Sem precisar de muito esforço agora, né? Mas enfim, eu, por exemplo, não fui aquinhoado com isso e tem que penar agora para adquirir esses, esses hábitos agora na velhice, né? É o que Deus quer que eu faça. Pois bem, agora nós estamos com alguns minutos restantes. Eu queria aproveitar. Professor, Diga. a última passagem rapidinho ali. Por isso que a gente tem que ter dar o bom testemunho, e se não tiver o bom testemunho, a gente tem que pegar pelo testemunho dos santos, né? Ah, E o último dizer ali, voltando a Cristina, né, sobre o filho que falou que era do tempo dela, tem coisas que são clássicas, né? Elas atravessam os tempos e tem algo do eterno, né? Então ela vai estar sempre em vigor, né? Então é uma coisa para os mais jovens que nos dizem isso pensarem um pouco a respeito também, né? Desculpa aí, foi só isso, obrigado. é isso mesmo. Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários e observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.